Fala pessoal, vamos aí para mais um vídeo de crise segundo reinado. Eita, tem bastante vídeo sobre esse tema. A gente vai fazer um vídeo bem curto, vai ser um vídeo para falar, obviamente, da questão abolicionista. Alguns devem se perguntar, poxa, mas você já não fez um vídeo com as leis abolicionistas? Já. A Lei Áurea não é um motivo para a questão abolicionista? É. Mas agora nós vamos observar os impactos dessa Lei Áurea para pensar o rompimento dessa elite latifundiária, dessa elite escravista, principalmente do Vale Fluminense, do Vale do Paraíba, e vai fazer com que o império caia de vez. Então, quando você pensa império, você tem que entender que o centro burocrático administrativo ficava na cidade do Rio de Janeiro, cidade do império. E, obviamente, que se eu tenho uma cidade do Rio de Janeiro, que é o centro político, administrativo, burocrático, está tudo reunido aqui no município neutro, vamos lembrar isso, eu tenho que entender que quem vai estar mais próximo da política vai ser essa galera associada ao Vale do Paraíba, a uma galera cafeira, escravocrata e tudo mais. Então, a primeira coisa que a gente já pode pontuar é o seguinte: quando eu tenho a abolição da escravidão aqui do meu lado, tem que fazer assim, ó, aqui, desse lado, eu tenho uma elite latifundiária que percebe que o império não presta para mais nada, é de certa forma uma vingança dessa elite latifundiária que se sente traída pelo império. A aliança do império com a elite, o casamento deles era a escravidão. Enquanto o império mantinha a escravidão, a elite estava ali apoiando. Quando o império autoriza o fim da escravidão, quando eu tenho uma lei imperial, Isabel assinando Lei 3.353, de 13 de maio de 88, eu tenho uma elite que rompe. E com isso eu tenho uma elite que vira republicanos de 14 de maio. Então é importante destacar, pontuar com qualidade que essa elite ela se vinga dessa forma, né? Se vinga dessa maneira, pulando o muro para o ideal republicano. Alguns até acreditavam que poderia conseguir indenização com o novo regime. Obviamente que isso não vai acontecer. E aí, para a gente dar continuidade a isso, além desse ponto, dessa galera pular o muro, é importante destacar que a lei ela foi vista como algo menos dolorido frente ao que poderia acontecer. Então você tem uma legislação extremamente curta, uma legislação que eu vou questionar, até eu vou colocar a imagem. Os artigos da legislação são 2 artigos, é uma página só, então você não tem nenhum tipo de projeto adicional, adendo para pensar o que poderia ser feito com esses libertos. E isso é visto como o menor dos danos, o menor dos males. Em que sentido? Você acaba com a escravidão, você liberta a galera, você obviamente prejudica proprietários escravizados que tinham ali uma propriedade, um investimento. A gente tem que lembrar que o escravizado, ele é uma propriedade, ele é um bem, ele é uma posse. Você tem registro, você tem documento, então é como se fosse um carro, como se fosse uma cabeça de gado. Pô, caramba, que fala estúpida. Gente, essa é a ideia da escravidão naquele momento, de que você tem um objeto, uma posse, uma propriedade. E que se você vender, você vai ter um lucro em cima daquilo, um dinheiro em cima daquilo, é um bem. Você vai usufruir do trabalho daquele indivíduo. Então, escravizado, ele é essa ideia. E aí, quando você acaba com a escravidão, você causa um prejuízo. Mas o prejuízo poderia ter sido maior. Tem vários deputados que na época falam, ó, é melhor a gente entender que isso aconteceu e não duvidar que daqui a pouco o Império vai tentar tomar nossas propriedades, vai fazer um confisco e querer fazer uma reforma agrária. Então você tinha deputados que tinham medo. Chegou-se a cogitar um projeto mais amplo, complexo de fazer uma medida para poder absorver essa mão de obra, fazer uma indenização dessas pessoas. Eu comentei isso em leis abolicionistas. E ainda bem para esses latifundiários que essas medidas não aconteceram, senão o prejuízo poderia ser maior. Então, quando você faz essa abolição, você tem uma medida que causa o menor dos danos para os proprietários de terra e tudo mais. E assim, mesmo sendo uma medida que causou pouquíssimo dano, ainda teve resistência de 8 deputados do Rio de Janeiro e 1 de Minas. E mostra que essa galera se recusava a acreditar que a escravidão tinha que acabar. E aí, vale a pena a gente pensar também
e você vai ter uma lei áurea, como eu falei, muito limitada. Você tem 2 artigos: declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil, revogam-se as disposições em contrário. Então, você tem uma legislação que está limitada, que não prevê nenhum tipo de política de assistencialismo, de absorção de mão de obra, de educação, de concessão de indenização a esses escravizados, a essa galera que foi liberta, não tem nada. Os caras, essas pessoas estão à mercê da própria sorte. Ah, Anderson, mas a escravidão já estava bem reduzida já, comparado ao ápice da escravidão no 19, que chegou a quase 2 milhões de pessoas. Aqui eu tenho cerca de 700, 600 mil pessoas, tem livro que fala 400, então você já tem um nível, um número decrescente de escravizados, e quanto mais o tempo passa, menos escravizados você tem. Entra a lei dos sexagenários, entra pessoas que vão falecendo, entra e a falta de peças de reposição. Então, é uma legislação que vem para acabar de vez com algo que já está definhando. Porém, não pensa em nenhum tipo de medida compensatória, indenizatória dessas pessoas que foram exploradas, que foram que tiveram suas vidas tomadas de maneira violenta. E a gente termina com uma coisa que é legal, uma curiosidade, que a princesa Isabel ela teria, em tom de deboche, falado ao barão de Cotegipe que o barão ele foi um dos defensores que a abolição não tinha que acontecer, que ele falava, a escravidão já vai acabar, deixa definhar ao longo do tempo, ela vai acabar, a gente já não está conseguindo peça de reposição, então em algum momento ela vai acabar. E realmente ele tinha razão nisso, porque você vai ter pessoas envelhecendo, você vai ter ventre livre, você vai ter N elementos que vão, de certa forma, tirando cada vez mais mão de obra, e essa mão de obra vai caindo, caindo, caindo até se extinguir naturalmente. Alguns historiadores até brincam, né, pelas contas, e lá em 1894, 95, você já não teria pessoas escravizadas porque não teria reposição. São pessoas que envelheceram, pessoas que se enquadram na lei do ventre livre, e aí você conseguiria acabar com a escravidão de maneira natural. Só que aí, toda essa pressão, esse entendimento, o exército contra, movimentos abolicionistas, Lei Áurea. Era uma tentativa de tentar pleitear o quê? Um terceiro reinado. Aí eu já falei com vocês sobre isso, missa campal e tudo mais. E a princesa Isabel aparece, não sei o quê, vamos lá, a redentora, todo aquele quadro tá aparecendo nas imagens de novo. E a princesa Isabel teria falado pro barão o seguinte: ganhei o jogo, em tom de deboche. E o barão teria respondido a ela: ganhou o jogo, mas perdeu o trono. E se você parar para pensar que um ano e meio depois, 13 de maio, 15 de novembro, um hiato de 18 meses, você vai ter a proclamação da República, o barão de Cotegipe estava certo. Porque a última base de sustentação do Império ruiu com a abolição da escravidão, que era essa elite escravocrata do Rio de Janeiro, fluminense, que abandonou o Império e pulou o muro, virou republicano. Beleza? Então, quando a gente voltar, a gente vai falar um vídeo só do último suspiro do Império, o Gabinete Ouro Preto, e o golpe republicano, que nada mais é do que uma tensão das diversas forças que a gente já viu aqui dessa crise do segundo reinado. Beleza? É isso. Aquele abraço. Tamo junto.